Olá, bom dia, bom dia, bom dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Márcia Medeiros, para quem não me conhece, para quem está me vendo agora, só começou a me seguir agora, eu sou Márcia Medeiros, eu trabalho com liderança em alta performance, eu também trabalho com análise corporal, sou analista corporal, e venho aqui agora trabalhar com você o nosso 14º podcast. Gente, 14 semanas que estamos juntos, todas as segundas-feiras eu solto um podcast diferente. Esta semana trata sobre, continuando os princípios da liderança, trata sobre tomada de decisões. Vamos lá? Vamos começar. E sempre eu estou baseado aqui, ó, nesta Bíblia, a Bíblia do Executivo. Beleza? Vamos lá então? Tomar decisões é uma das principais atribuições da liderança. Faz sentido isso para você? É óbvio, né? Porque uma liderança, o que ela faz o tempo inteiro é tomar decisões. Às vezes, decisões bastante difíceis e às vezes decisões corriqueiras fáceis, mas são decisões. Aliás, a capacidade de tomar decisões distingue o líder medíocre do bom líder e o bom líder do ótimo líder. As decisões revelam valores e inteligência e exigem obediência ao Senhor. Também exigem visão e dependência de Deus. Repasse rapidamente os tópicos relacionados à liderança e perceberá que a tomada de decisões influencia praticamente todas as ações do líder. Em um único dia, podem ser exigidas milhares de decisões, algumas corriqueiras, outras capazes de transformar vidas. Onde o líder pode encontrar ajuda quando este elemento fundamental da vida e da liderança, quanto a esse elemento fundamental da vida e da liderança. Comecemos com a sábia decisão de meditar sobre um líder que dependia de Deus e teve um histórico positivo na questão da tomada de decisões. Em todos os líderes da Bíblia, Neemias é um dos melhores exemplos de pessoa que faz a coisa do jeito certo. Então, se você ler, a gente vai ver um trechinho aqui, mas se você pegar a sua Bíblia e ler Neemias 1, de 1 a 11, você vai verificar o que foi que Neemias fez para poder saber ter discernimento e liderança perfeita, de uma forma coerente, congruente e de acordo com aquilo que ele entendia como ser uma liderança, uma boa liderança, né? E aí ele pede o seguinte, que quando você lê isso, faça uma lista das qualidades que explicam por que ele era tão eficiente nesse ponto. Gente, para quem me conhece, para quem sabe o quanto eu falo da palavra de Deus, eu sempre digo o seguinte: Neemias, para mim, é um grande exemplo de liderança. Ele não pode faltar. Se alguém estiver falando de algum líder na Bíblia, entre tantos outros, Neemias, para mim, é um extraordinário exemplo. E ele era um copeiro do rei, mas era um excelente líder. Até porque ele começava primeiro a ouvir as pessoas, ouvir ao Senhor, né? E não tinha como dar errado, ok? Então vamos lá. No capítulo inicial do livro, que leva o seu nome, lemos a respeito do grande desafio que Neemias tinha pela frente. Os muros de Jerusalém estavam destruídos e os exilados que haviam retornado estavam inseguros. Imagina, naquela época existiam muitas fortalezas. Para que você pudesse sobreviver, existiam os muros das cidades. Para quem já viajou para fora, sabe disso, né? Quase toda cidade na Europa tinha muralhas. Então, os muros foram destruídos. Quando os muros são destruídos, o que é que acontece? Eu fico vulnerável, eu fico sem segurança. É como se eu deixasse as portas da minha casa hoje abertas. Por quê? Porque a qualquer momento alguém inoportuno poderia entrar, né? E então ele ficava à mercê dos inimigos. E, além disso, eles ficavam desanimados, aquelas pessoas que estavam lá dentro da fortaleza, que não tinha mais fortaleza, não tinha mais muros. Observemos como ele abordou o problema.
Em primeiro lugar, o que foi que Neemias fez? Estudou cuidadosamente a situação. Qual é a situação hoje, líder, que você está passando? Como é que está acontecendo isso dentro da sua empresa? Você já parou para estudar tudo direitinho? Estudar, inclusive, com as pessoas certas. Eu sempre falo isso aqui. Se você tem um time que você confia, mesmo que você não tenha toda a solução na sua mão, e provavelmente não terá, mas se você tem um bom time e bons conselheiros para te darem o norte certo, você vai longe e vai tomar as melhores decisões. Foi isso que Neemias fez. Então, ele estudou cuidadosamente a situação, primeiro. Em segundo lugar, sentiu empatia pelos aflitos, ou seja, ele sabia o que as pessoas estavam passando, e você também, enquanto líder, hoje, qual a situação que você está envolvido e esses envolvidos, como eles estão passando, o que é que eles estão sentindo. Sinta empatia. Às vezes você pode estar com um liderado seu que não esteja com condições de fazer algo que você esteja solicitando, ok? Então, escuta, o que é que essa pessoa está passando? Pode estar passando algum problema financeiro em casa, pode estar passando algum problema emocional, pode estar passando algum problema com a família, com filhos, enfim, procura ouvir. Talvez ele não tenha a capacidade, o conhecimento, a qualificação necessária para fazer aquilo que você está solicitando e muitas vezes, por medo, por vergonha, ele não coloca, né? Então, você, enquanto líder, precisa ter este discernimento e não ouvir o que as pessoas estão falando, mas sim procurar ouvir aquela pessoa que você deu uma determinada atribuição e essa pessoa não está fazendo por algum motivo. Então, é melhor conversar com essa pessoa do que ficar ouvindo o que os outros estão falando dela, ok? Em terceiro lugar, humilhou-se perante Deus. Gente, vê mesmo. O que é que ele faz? Ele, primeiro, ele estuda direitinho as coisas. Em segundo lugar, ele tem empatia pelas pessoas. Em terceiro lugar, ele vai ouvir o que é que Deus está dizendo, para poder ele sentir no coração, para ver se ele sente a paz, porque tudo que Deus fala no nosso coração, a gente sente uma paz enorme, e aí depois ele foi agir. Em quarto lugar, ele orou. Orou, orar a Deus, ouvir, né? Porque quando eu leio a palavra, eu vou ouvindo o que é que Deus tá me dizendo. Então, assim, quando eu oro, eu escuto a voz dele, né? Eu sinto a presença dele. E que oração que ele fez? Neemias adorou a Deus, confessou o pecado do povo. Então, assim, muitas vezes nós não estamos recebendo nenhuma confirmação de Deus, não é por nada, é porque tem algum pecado nosso que está nos separando dele. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então é bom que cada um olhe para dentro de si, não é para o outro, é para dentro de si. Veja onde é que pode melhorar, o que é que pode estar fazendo essa separação de você e Deus, e aí sim chegar a colher, né, as benesses que ele tem para a gente. E por fim, suplicou a ajuda divina. Ou seja, ele dentro dessa oração toda, ele suplica, ele entrega os pecados, ele mostra o pecado do povo e suplica pelo perdão do Senhor. E em último lugar, Neemias sabia o que todo grande líder já sabia. Toda a sabedoria vem de Deus. E usar a sabedoria para tomar decisões é algo que Deus quer que aprendamos a fazer. Muitas vezes, eu e você estamos tomando decisões sem ouvir o que ele tá dizendo, né? Isso seja em qualquer aspecto. E a pergunta é: que estratégias você usa
atualmente para tomar decisões? De que maneira os métodos de Neemias poderão ajudar você? Então, esses hum, cinco métodos, né, que ele utiliza. Primeiro, escutar as pessoas. Segundo, ter empatia. Terceiro, cadê? Terceiro, vamos lá, tá aqui tudo direitinho. Terceiro, é, suplicar a Deus, né? Quarto, esperar a melhor oportunidade para agir. Quinto, examinar calmamente a situação. Reunir a equipe, ou seja, orar ao Senhor, várias coisas que precisam ser feitas antes de tomar uma decisão, tá? Então, assim, conheça o problema, veja o que é que está acontecendo, escute o que é que as pessoas podem te ajudar. Você não está sozinho. Muitas vezes, a decisão da liderança, ok, sou eu e Deus. Eu que vou ter que tomar essa decisão. Mas a decisão que eu vou tomar, eu já ouvi a A, B, C e D. Creia que a melhor coisa a fazer é ter ao lado pessoas que verdadeiramente vão te dar as melhores opções para que você tome a melhor decisão. Beleza? Vamos seguir. Agora, quem é Deus nesta situação de uma tomada de decisões? Vamos lá. De que maneira podemos dizer que o Deus soberano, que transcende todos os limites inimagináveis e conhece todas as coisas, toma decisões? Como será que ele toma decisões? Em seu plano eterno, Deus certamente já incorporou todos os cenários possíveis. Mesmo assim, a Bíblia retrata a interação muito real entre, ou melhor, mesmo assim, a Bíblia retrata a interação muito real entre Deus e seu povo, no tempo e no espaço terrenos, e afirma que nossas orações fazem diferença na realização dos propósitos divinos. Opa! Então, o que é que significa isso? Quando nós oramos, há uma intervenção divina. Mas quando você não se preocupa em orar, em estar atenta, em estar clamando ao Senhor por algo que você deseje, aí a possibilidade pode ser, não tenha tantas possibilidades, mas se você ora, há uma grande possibilidade de mudar o quadro. Vamos ver aqui em Gênesis 18, 16 a 33, eles fazem um resumo. Vamos aqui na página 20, ok? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, minha gente. Gênesis, cadê? Página 20. Página 12. Opa, página 20. Opa, passei demais. Espero que vocês estejam gostando. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Vamos lá. Página 20. Quem é Deus? Aí ele diz: o Deus da Bíblia é onisciente, onipotente, onipresente e transcende os limites de tempo e espaço por meios que estão muito além da nossa imaginação. Quantas vezes nós fazemos planos e ele é quem tem a resposta final, né? Os planos são nossos e ele quer que a gente tenha planos, mas a palavra final é dele. Ele conhece todas as coisas, por isso seus planos baseiam-se não em exterioridades, mas em consequências. Por ser todo-poderoso, é capaz de realizar seus propósitos. Por estar presente em todos os lugares, seu domínio abrange toda a criação. Por não estar limitado ao tempo, consegue ver todas as coisas da perspectiva de um agora eterno e não da agora, do que está acontecendo ao nosso redor, nas nossas circunstâncias. Um momento específico para nós pode representar uma eternidade para Deus, mas também a existência inteira do cosmos pode significar apenas um instante para ele, né? Apesar de estar entronizado nas alturas, o seu Deus, o Senhor Deus, se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Tem uma passagem que ele diz:
Eu inclino os meus ouvidos para te ouvir. Cara, vê que lindo! Eu inclino os meus ouvidos. Eita, ele é transcendente e majestoso, mas é também imanente e compassivo. A intercessão de Abraão pelos poucos justos de Sodoma ilustra a verdade bíblica de que Deus, de modo misterioso, incorpora nossas orações ao seu plano eterno. Que lindo! Então, assim, nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Em tempo algum. Tá doendo, ore. Tá feliz, ore. Tá querendo algo, tá? Ore. Em todos os momentos, ore. Tá? É, Abraão fundamentou sua oração na justiça inabalável do soberano do universo. A linguagem bíblica muitas vezes atribui características humanas a Deus, dando a impressão de que ele muda de ideia à luz de novas informações. Ele não muda de ideia. Ele não é homem para ficar mudando de ideia. Ele só tem uma palavra e ponto. Se isso fosse verdade, no sentido absoluto, teríamos de admitir que algumas decisões de Deus, foram inicialmente inadequadas ou baseadas em informações incompletas e que, por isso, necessitaram de correção. Com base no caráter perfeito de Deus, sabemos que tal pensamento não procede. Portanto, parece que o texto nos proporciona uma perspectiva relativa, não absoluta, para ressaltar a dignidade da escolha humana e da interação com Deus. A exemplo do povo de Israel, às vezes somos tentados a murmurar, como eles passaram 40 anos no deserto murmurando. O caminho do Senhor não é justo. Que razões os motivam a questionar a justiça das decisões de Deus? Procura ouvir o teu coração. À luz dessas questões, você pode ler 1 Coríntios 1, 18 a 25 e reflita sobre o contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Nós pensamos, imaginamos que a nossa sabedoria é igual a dele. Gente, ele tem a visão do todo e nós só temos um pedacinho. E sabe por quê? Ele diz na sua palavra que se a gente tivesse o conhecimento do todo, nós não aguentaríamos. Ok? Gente, é engraçado, eu já tinha comentado, não aqui, mas eu já falei para algumas pessoas, quando eu estou gravando o podcast, vai me dando um sono tão grande, mas isso é para que essa palavra de Deus não seja dita. Mas eu vou continuar dizendo para a honra e glória do Senhor, porque eu quero tirar você dessa situação que muitas vezes você se encontra achando que não tem capacidade, que não tem condições para liderar um time, que não tem condições de ir até o fim, que não tem condições de tomar uma decisão, que precisa de A, B, C, D, E, F, G, até que consiga tomar essa decisão. Não. Você precisa ouvir as pessoas certas, colocar as pessoas certas do teu lado para que elas possam te dar a melhor resposta, né? Para que você consiga ouvir uma multidão de conselheiros, porque é na multidão de conselheiros que você tem bons conselhos. Perfeito? Vamos lá. Agora vamos para quem sou eu? Olha aqui a disciplina. Vamos tomar água. Quem sou eu? Quem é você quando vai tomar uma decisão? Tudo que nós fazemos durante o nosso acordar ao dormir é tomar decisões. Nós agora passamos por uma eleição. Semana passada nós vivemos isso. E todos nós agora somos responsáveis pelo o que vier a acontecer. Nós tomamos uma decisão. Uns preferiram A, outros preferiram B. Um determinado candidato ganhou. Agora é o que é que eu vou fazer com isso? Qual é a decisão que eu vou tomar em relação no caso, a agora, que já assumiu o poder, né? Ou vai assumir em janeiro.
Então, assim, como é que eu vou ficar nessa situação? Eu vou ficar, ainda continuar, inclusive, porque tem muita gente que ainda está sofrendo, né? O luto porque o seu candidato não ganhou, outros estão comemorando. Mas agora a pergunta é aquela história da regra 10/90. 10% foi o que aconteceu comigo, que foi a eleição. 90% é o que eu vou fazer com o que aconteceu. Ponto. Quem vai colocar o seu trabalho no eixo é você. Quem vai fazer por você e pelo país é você. Cada decisão que você estiver tomando agora, né? A que já tomou, já tomou. Agora é em diante, da agora em diante. Então, assim, no seu trabalho, como é que você vai se posicionar? Se você é autônomo, o que é que você vai fazer para melhorar, para se engajar mais? Se você é empregado público, o que é que você vai fazer de melhor para que certas coisas não aconteçam, né? Então, assim, vai caber a cada um se mobilizar e fazer o que entende que deve ser feito, beleza? Então, vamos lá. Quem sou eu? Identifique duas ou três das piores decisões que você tomou na vida. Quais foram essas três decisões que você tomou que ou foi obrigado, ou obrigado, eu vou colocar entre aspas, tá, pessoal? Porque ninguém é obrigado a fazer nada. Você faz porque você tomou a decisão para fazer isso. Muitas vezes, pessoas tomam decisões porque ouviu A, B ou C, mas foi você quem decidiu. Não impute essa responsabilidade para o outro. Coloque essa responsabilidade totalmente nos seus ombros. Foi você quem tomou ela, ok? Quantas vezes você as trouxe de volta à memória e imaginou como as coisas seriam diferentes se tivesse agido de outra maneira? Você toma uma decisão errada, tomou. Quer ver uma coisa que eu falo muito para os jovens? Quando a menina e o rapazinho novos se entregam àquela paixão, aquela coisa gostosa, aí fazem um sexo gostoso para aquele momento, né? Porque foi sexo, não foi um amor, foi sexo, e aí a consequência vem, né? Depois de 9 meses, ela vem. E aí como é que vai, o que é que vai fazer agora? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque são duas escolhas sempre. Ou eu vou ficar me lamentando, ou eu vou pegar, aquela história, né? Vou vender lenço, ou eu vou ficar enxugando as lágrimas, né? Mais ou menos isso. Eu vou vender lenços. Você vai ter sempre escolhas, né? Tomamos decisões todos os dias e os padrões estabelecidos pelas decisões menores definem o curso das maiores. Então vamos lá. Primeira Crônicas 12:32, na página 374 dessa minha Bíblia, tá? Página 374. Vamos aqui. Ai, ai. 374. Pronto, tá aqui. Quem sou eu? O que é que tem aqui dizendo em primeira Crônicas 12:32? Eis uma pequena pérola escondida no meio da lista dos voluntários que serviam Davi e o apoiavam sua unção para o rei de todo Israel. Os homens de Issacar sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Essa declaração destaca dois elementos essenciais à tomada de decisões: cuidado e determinação. Boas decisões exigem informações coerentes e análise cuidadosa dos fatos. Lembra que eu falei de Neemias? Ele foi ouvir as pessoas. Embora haja lugar para a espontaneidade, as decisões importantes não devem ser tomadas às pressas, pois precisam ser amadurecidas. Uma vez tomadas, porém, devem ser claramente comunicadas e então implementadas. A exemplo dos homens de Issacar,
o líder precisa de um conhecedor de sua época e estar atento ao ambiente cultural em que vive e trabalha, a fim de que possa ser transformador e não conformador. A Bíblia e o livro de Provérbios, em particular, destacam o valor do conselho sábio e nos incentiva a buscar a orientação de outras pessoas antes de tomarmos decisões significativas. Deixa eu parar para tomar uma aguinha. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Ao mesmo tempo, no entanto, a Bíblia ressalta o fato de que é fundamental submetermos nossos planos e desejos ao Senhor. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Com que intensidade você busca o conselho de outras pessoas antes de tomar decisões importantes? Imagina, para aí para pensar agora. Fecha os olhos, respira, respira novamente, coloca uma música de fundo, se for o caso. Começa a pensar na situação. De repente, você pode pegar uma folha, pegar um papel e escrever. Começar a escrever. Começar a entender o que é que está vindo na sua mente sobre aquela decisão que você precisa tomar, ok? Com que intensidade você busca o conselho do Senhor e espera por ele na hora de tomar decisões? Os homens de Issacar eram bem informados e determinados. Aprenda com eles, mas confie em Deus. Então, assim, eu posso pegar o conselho das pessoas sábias, sim, mas eu tenho que ouvir ao Senhor primeiro, ok? Agora, vimos quem sou eu, vimos quem é Deus, vimos a tomada de decisões. Agora, como funciona tudo isso? Nesta era em que a tecnologia dos computadores nos permite reunir e analisar quantidades incríveis de dados, as significativas pérolas da sabedoria encontradas no antigo livro de Provérbios tornam-se mais importantes do que nunca. Quem toma decisões precisa compreender assuntos complexos, mas também necessita da perspectiva divina para decidir o que fazer. Descubra mais sobre isso em Provérbios 6, página 571. Aqui bem pertinho de onde eu estou. 571. 571. Vamos lá. Como funciona? Boas decisões exigem informações processadas de forma precisa e correta. Ou seja, aquilo que você, líder, está ouvindo na rádio peão, rádio corredor, rádio não sei das quantas, que em vários lugares eu já vi que a nomenclatura é diferente. O que é que você está ouvindo? Está ouvindo essas coisas ou você está ouvindo uma multidão de sábios conselheiros? Isso principalmente numa época hoje de internet, onde tem tantas fake news, tem que ter muito cuidado quem você está ouvindo, ok?
A tecnologia tornou a aquisição de informações fácil e rápida. Os computadores comprimem dados e os devolvem a nós em bits dirigíveis, mas a mente humana ainda precisa analisar esses dados e tomar decisões. Salomão tinha consciência de que os líderes precisam tomar boas decisões. Por isso, os inventou e adquiriu sabedoria e disciplina mental e a ter discernimento. O líder, parei para tomar uma aguinha. Pessoal, você que não está me vendo, está me ouvindo só. O líder precisa desenvolver um caráter disciplinado e prudente para fazer o que é bom, correto e justo, não para ele, mas para todo um time que está com ele. A dificuldade surge quando o líder não sabe o que é bom, correto e justo, ou quando qualquer decisão lhe parece imprópria, errada e injusta. Por isso, Salomão recomenda aos inexperientes que adquiram prudência e aos jovens bom senso e conhecimento na verdade. Todos precisam aprender e buscar orientação diariamente. A Bíblia tem tudo. O livro de Provérbios é fantástico. Provérbios não é um livro texto sobre tomada de decisões, mas seu conteúdo repleto de sabedoria é um presente de Deus, pois nos ensina a tomar as melhores decisões. Na introdução do livro 1, de 1 a 6, descobrimos que os provérbios a seguir nos ajudarão a desenvolver a capacidade mental necessária para processar informações complexas. Ainda que a tecnologia nos ajude a coletar e manipular informações, necessitamos de uma mente treinada para aplicar a lógica coerente à informação que recebemos e tomar decisões sábias. Os provérbios ajudam-nos a alcançar esse objetivo de maneira agradável a Deus. Eles aguçam nossa mente e revelam o pensamento de Deus. Com isso, nossas decisões estarão em sincronia com a perspectiva externa, eterna. Leia o texto novamente, incluindo agora o versículo 7. Em seguida, estude Provérbios como fundamento para obter excelência na tomada de decisões. Gente, eu tenho um negócio comigo que é o seguinte: os meses de 31 dias são excelentes para você ler Provérbios. Por quê? No caso agora, vamos entrar já já no mês de dezembro. Então, são 31 dias. Cada dia você lê um provérbio. E aí você vai adquirir o conhecimento do alto e não daqui. O conhecimento daqui você precisa ter. Ou seja, ouvindo pessoas, como eu já falei infinitamente de vezes aqui, ouvindo as pessoas corretas. Mas do alto vai vir a palavra final que vai te dar uma paz tão grande, excede verdadeiramente todo o entendimento, ok? Vamos agora, para finalizar, o que fazer com tudo isso que a gente leu até agora, que você ouviu aí até agora. Embora seja fundamental tomar decisões sábias, nenhuma decisão é sabida se, ou melhor, nenhuma decisão é sábia se tomada independentemente de Deus. Na história de hoje, o povo de Deus tomou uma decisão errada porque deixaram Deus fora dos seus planos. A gente vai ver qual é essa decisão. Leiam Tiago 4,15, porque Tiago ressalta a importância de incluirmos o Senhor em nossos planos. E Hudson Robson nos diz como fazer isso. Vamos ler o comentário de Josué 9, de 1 a 15, na página 195, que é a leitura de hoje, ok? Então vamos lá. Página 195, é mais para cá. 195. Estão gostando? Comentem, divulguem. 195. Vamos lá, o que fazer agora? Tá tudo direitinho, não tem como você errar, ok? Passa para jovens líderes, você que já é um líder antigo, sempre você pode se deparar com uma situação nova.
De repente você está com novos liderados, né? Você saiu de uma área, de uma empresa e foi para outra mais desafiadora, com novas lideranças, com novas exigências, coisas que você não tinha no trabalho passado e agora passou a ter. Então, procura ouvir isso que a gente está falando aqui, né? E divulga para pessoas que verdadeiramente estão precisando, tá? Vamos lá. Israel estava amargando as consequências de uma decisão que Deus não tinha aprovado. Gente, quando você faz a coisa toque de caixa, vai se arrepender por algum motivo, que você não ouviu, tá? Os israelitas coletaram informações, mas omitiram um passo fundamental no processo. Os israelitas não consultaram o Senhor. Muitos anos mais tarde, Tiago voltou ao assunto e escreveu: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Quantas vezes você tomou uma decisão? Ah, eu vou para tal local. Opa, Senhor, eu estou querendo ir para tal local. É da tua permissão? Tu queres que eu faça isso? Tu queres que eu use tal roupa? Tu queres que eu ande com determinadas pessoas? Para tudo, Deus vai te dar resposta, ok? Ao invés disso, deveriam dizer, aí já falei, né? Em Decision Making by the Book, ou seja, tomando decisões segundo o livro, Haddon Robson faz o seguinte comentário sobre a afirmação de Tiago. Tiago não é contra fazer planos, não está menosprezando os diagramas ou reprovando os compromissos. Tiago está nos advertindo de que a liberdade para fazer planos não é uma licença para vivermos independentes de Deus, ok? Você pode fazer todos os planos e deve fazer. É, é, Planos de médio prazo, longo prazo, de curto prazo, ok, mas submete tudo a Ele. É diferente. Ele vai tirando e ele vai dando o empurrão para aquilo que ele deseja que você cumpra, ok? Tiago está nos advertindo de que a liberdade para fazer planos não é uma licença para vivermos independente de Deus. Tirar essa conclusão do texto seria arrogância. Na verdade, Robson afirma a frase, se o Senhor quiser, deve influenciar nossa forma de pensar. Deveria ser uma expressão padrão em nosso vocabulário. Nessa ocasião, Josué não consultou a Deus e tomou uma decisão errada. Foi obrigado a manter o pacto com os gibeonitas, o que impediu Israel de conquistar totalmente a terra de Canaã por pactos. E aí você pare para analisar quais são os pactos que você tem feito com A ou com B sem ouvir a Deus. E aí está sofrendo hoje amargamente porque tomou uma decisão errada. Não ouviu quem deveria ouvir. Embora tenha conseguido mais tarde tirar o melhor proveito da situação, o resultado final ficou longe do que seria excelente para Israel. Tiago incentiva cada pessoa que confia no Deus soberano a consultar ao Senhor antes de tomar decisões. Robson lembra-nos ainda que você e eu estamos livres para tomar nossas decisões, mas nunca estamos livres de Deus. Temos de tomar nossas decisões em submissão à sua vontade soberana. Ok? E aí, gostaram desse podcast de hoje sobre tomada de decisões? Então, vocês vão ficar com um texto para memorizar essa semana de Tiago 4, 13 a 15, que é o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã.
qual é a sua, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Gente, quem não tem um ente querido que você tinha feito planos, que ia fazer isso, ia fazer aquilo com ele e tal, e de repente a vontade de Deus mudou completamente, levou para perto dele, né? Mudou os planos por algum motivo. Eu mesma tinha uma situação que a minha irmã estava muito doente e eu ia viajar. E de manhã cedo eu me abaixei próximo à minha cama e orei. Eu digo, Senhor, sabe, eu estou com o coração tão preso, tá abafado, eu estou abafada. É para eu viajar? De repente, me deu aquele um estalo assim, não, não vou viajar. E deixei tudo, eu estava arrumando a mala. Eu deixei tudo, eu digo, eu vou ficar com a minha irmã. E fui para perto dela. Quando eu cheguei lá, acaba de chegar, chegou um resultado de um exame, pedindo para que ela ligasse para o laboratório, alguma coisa que ela tinha feito o exame. E aí eu peguei e liguei para o laboratório, porque ela estava em casa, ela estava sozinha em casa, eu fui ficar com ela, e ela estava impaciente. E aí eu liguei. E aí a taxa, uma determinada taxa, tinha ido lá, estava lá embaixo. E aí eu ligo para minha sobrinha, que era médica, a filha dela, e ela diz: vá com minha mãe agora, tia, para o hospital. Ok? Então, assim, os planos podem ser meus e devem ser meus, mas a palavra final vem do Senhor. Então, um beijo no seu coração, que tenha sido maravilhoso, como foi para mim agora, tirar esse tempo e ficar aqui com vocês, ok? Fiquem com Deus. E eu tive muita vontade, e ainda estou com muita vontade de fazer uma live sobre esse assunto. Me falem aí o que é que vocês acham. Beijos, fui! Simbora!